E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Greg, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois de um bom tempo sem vídeo, agora eu volto com um formato um pouco diferente. Hoje eu quero dar início a uma série de videoaulas de Photoshop, na qual eu vou começar desde o básico e aos poucos ensinando o mais avançado para vocês. Então vamos lá, rapidinho. Hoje eu vou ensinar o básico do Photoshop, o layout do Photoshop. Eu estou usando aqui o Photoshop CS6, mas você pode usar o CS5 ou até o mais novo, que é o Photoshop CC. Entre outros, você tem aí disponibilidade para pegar qual você quiser. Praticamente são as mesmas coisas, algumas ferramentas que mudam de uma versão para outra, mas o básico do layout está em todos. Então vamos lá tentar fazer esse vídeo o mais rápido possível assim, mas que dê para ficar bem entendido. Eu vou passar praticamente esse layout aqui da esquerda, as partes mais importantes dele aqui dá para usar mais fácil, sem tanto estudo. Esse layout aqui da direita eu vou explicar como que funciona ele e basicamente como criar um novo arquivo, como salvar e abrir arquivo, beleza? Então vamos lá. Para a gente criar um novo arquivo, a gente pode vir em arquivo novo ou dar um Ctrl N, ok? Aqui ele vai abrir essa janela e ele já vem geralmente pré-definido no tamanho do seu monitor. Aqui o plano de fundo você tem a opção de deixar branco, transparente, que é o que eu gosto de usar, e cor de plano de fundo, que é essa cor aqui que sempre vai estar selecionada. Hoje eu vou usar branco, tá? Lembrando que a largura e a altura eles vêm medido em pixel. Caso você queira mudar para usar em centímetro ou milímetro, você só muda aqui que ele automaticamente converte para você. Mas é legal trabalhar em pixel, mas por exemplo, se você tem um trabalho para fazer em um determinado tamanho de uma folha, você pode usar como centímetro ou milímetro, que ele converte sozinho. Aqui em modo de cores, geralmente a gente deixa em cores RGB para a gente trabalhar com todos os tipos de cores. Em 8 bits tá ótimo, certo? A gente dá um OK e abre aqui um novo documento. A primeira função já que eu posso ensinar e que eu uso bastante é vir aqui na lupa. A lupa ela tem essa opção de mais ou menos aqui, lógico, né? Eu geralmente dou um botão direito e clico ajustar a tela e assim ele fica mais bonitinho e melhor para se trabalhar. Então vamos lá, começando desse lado aqui no layout de direito, a gente tem a aba camadas, onde a gente vai trabalhar todas as camadas dos nossos trabalhos. O plano de fundo é uma camada que andou ou não. Eu estou com a ferramenta mover aqui selecionada, só que eu não consigo mover essa imagem branca porque ele é meu plano de fundo, e geralmente o plano de fundo é bloqueado aqui na aba camadas, mas a gente pode desbloquear ela simplesmente dando 2 cliques aqui e vindo OK. Agora a gente deixa de ter um plano de fundo e temos uma camada própria, uma camada onde tudo é branco, então eu consigo mover essa parte branca e você vê o transparente lá atrás. Isso é uma camada. Camada é uma por cima da outra. Literalmente, sabe um lanche? Você tem várias camadas no lanche? É isso. Nessa aba a gente consegue criar novas camadas. Nesse botãozinho aqui embaixo no inferior direito, criar uma nova camada. Isso faz com que tudo que a gente faça nessa camada 1 fique separado da camada 0. Se eu quiser mexer somente nas coisas que estão na camada 1, fica muito mais fácil, porque eu não tenho que me preocupar com o que está atrás ou o que está na frente, por exemplo, certo? É um exemplo, certo? Passando aqui para o layout da parte esquerda, a gente tem então a primeira ferramenta com o atalho V, que é a ferramenta mover, que é o que eu já mostrei aqui, certo? As 3 próximas ferramentas, que são as ferramentas letreiro, laço magnético, né, o laço poligonal e laço magnético, e as varinhas são ferramentas de seleções rápidas. Elas servem para a gente selecionar algo, para tirar fundo, para mexer só naquela parte. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar letreiro retangular e vou criar uma seleção aqui nessa parte branca. E vou pegar aqui o meu pincel na cor preta. E olha só, quando eu faço essa seleção quadrada, eu só posso trabalhar dentro dela. Eu vou passar o preto aqui. E você vê que somente o que está dentro do selecionado é pintado. Nada que está aqui fora é pintado. Mas isso a gente pode mudar também, caso eu queira criar uma seleção para que essa parte esteja intacta e todo o resto possa ser preenchido
eu venho aqui com a ferramenta selecionada, of course, e com a área já selecionada também, eu clico com o botão direito e faço selecionar inverso. Isso faz com que a seleção fique ao inverso e essa área que a gente criou fique intacta e só o torno dela possa ser preenchida. Para você desfazer essa seleção, a gente pode apertar Ctrl D, que é bem mais rápido que botão direito e cancelar a inversão. Então essas três ferramentas aqui servem praticamente para isso. Eu vou dar um exemplo de como tirar um fundo, por exemplo. Eu vou aqui abrir uma imagem, que você pode vir em arquivo, abrir ou Ctrl O. Eu vou pegar essa imagem aqui, que é de um desenho de uma cadeira que eu fiz. Ela tem um fundo branco, tá? Eu vou tirar aqui a camada 0. Esse olhinho aqui você deixa de ver, tá vendo? Você torna visível ou invisível a imagem. Eu vou pegar, olha aqui, eu mexi aqui, errei. Você vê que essa imagem tem um fundo branco. Então, por exemplo, eu vou pegar a ferramenta Laço Poligonal e vou criar uma seleção. A Laço Poligonal ela cria somente linhas retas, diferente da Laço. A Laço são traços livres. Poligonal ela faz linhas retas, tá? E vou criar essa seleção aqui. Feito isso, eu posso dar um clique com direito, selecionar o inverso e pegar a minha borracha e apagar somente o fundo. E assim eu crio uma imagem de fundo transparente para que eu possa usar somente essa imagem. Outra ferramenta é a ferramenta varinha, né? Ou ferramenta de seleção rápida aqui, ó. Sempre deixa no maisinho, tá? E a gente seleciona toda essa área. Novamente, selecionar o inverso e a gente pode tirar. É uma maneira muito rápida de selecionar imagens para que você possa trabalhar somente com aquilo selecionado ou com o inverso dela. A próxima ferramenta que tem aqui é a ferramenta corte demarcado, na qual você vai cortar certas coisas. O tamanho do seu projeto original ele é reduzido, você não corta, né? Logicamente, você corta aqui assim e tudo mais. A próxima ferramenta é a gota d'água, na qual a gente pode escolher a cor como exemplo, bem básico essas ferramentas, né? Outra ferramenta bastante popular, que dá para usar de maneira fácil sem muito estudo, é a ferramenta pincel e lápis, essas duas aqui. Lápis a gente tem vários tipos de lápis, grossura e tudo mais, e a ferramenta pincel que geralmente é a mais comum, né? Aqui a gente tem tipos de brush, de pincéis, que já vem alguns com Photoshop e alguns que, por exemplo, eu coloquei essas daqui. Aqui a gente tem tamanho, tá? Essa bola é o tamanho, por exemplo, vou colocar 400, aumentou, tá vendo? Também pode-se aumentar o tamanho e diminuir pelas teclas do teclado, que é a chave, sabe? Tá. E aqui a dureza, para deixar ele mais leve assim, e quando tá 100% ele é assim. E a opacidade aqui para, né, diminuir a opacidade da cor. Deixa eu fazer um rabisco aqui. A próxima ferramenta muito fácil de utilizar e que vai funcionar bem, lógico, é a ferramenta borracha aqui, né? Não tem nem segredo, ela é borracha. Veja só, eu fiz um borrão preto na camada 0. E agora, lembra que eu disse que eles não trabalham separado quando na mesma camada? Eu quero apagar o preto, mas eu estou apagando o branco junto, certo? Para eu mudar isso, eu teria que ter criado uma nova camada, feito um borrão, e aí sim, selecionado a camada só do borrão, eu só apagaria o preto. É isso que eu estava falando para você trabalhar em camadas diferentes. Existem mais dois tipos de borracha, que é a borracha de plano de fundo e a borracha mágica, que eu vou explicar praticamente a mesma coisa da seleção, de tirar o fundo. A borracha mágica, ela pega uma cor e tira aquela cor em tudo que ela consegue de maneira rápida. Então, por exemplo, aqui eu vou clicar no branco, sumiu o branco. Ou aqui eu vou clicar aqui, tá vendo? E a de plano de fundo, basicamente a mesma coisa. Só que o plano de fundo você tem que tomar cuidado, porque se eu passar aqui ele vai tirar, tá? É um pouco mais delicada de plano de fundo, mas anyway. Vamos lá. Próxima ferramenta que a gente tem aqui é a ferramenta de degradê e lata de tinta, né? Lata de tinta a gente só pinta mesmo da cor que está selecionada aqui, tá? Na nossa grade de cores aqui embaixo, você pode clicar nos dois. E a ferramenta degradê,
é um degradê que a gente cria a partir das cores que estão aqui, ou se você clicar aqui em cima, ele abre as suas pré-definições de degradê. Eu tenho um pouquinho aqui que eu tenho já guardado, mas você pode fazer simplesmente clicando aqui, escolhendo sua cor, aí você clica na outra coisa, escolhe outra cor. Ah, mas eu quero colocar mais uma cor, um degradê de 3 tons. Então eu clico aqui e deixo um pouquinho mais escuro, por exemplo, porque vai caindo. E aí para fazer o degradê você simplesmente coloca da onde você quer que comece o escuro para o claro e ele faz o degradê de maneira simples e fácil, certo? Próxima ferramenta que dá para usar tranquilamente, sem estudo, sem nada, é a ferramenta texto, tá? Of course, você tem como criar uma caixa de texto e escrever somente dentro desse texto, dessa caixa, desculpa, ou só criar um texto, né? E aí a gente tem aqui a opção. Gregório TV é um exemplo. Dentro do texto, eu vou ensinar isso em um texto, mas lembra que isso que eu vou ensinar agora pode ser feito em qualquer camada. Se a gente der 2 cliques aqui, a gente abre nossos estilos de camadas. Mas em tudo dá para ser usado, até mesmo, por exemplo, no degradê, tá vendo? Mas geralmente a gente usa isso para algo que vai ficar visível. Aqui a gente tem como modificar esse texto, deixar ele numa aparência mais bonita. Colocando, por exemplo, um chanfre em talhe, criando um pouco de profundidade, adicionando textura ao nosso texto, tá vendo? Uma coisa que eu gosto de pôr bastante é pôr um traçado, como se você estivesse contornando a letra de preto, bem legal. Tem como a gente adicionar sombras internas, brilhos internos. Aqui em sobreposição de cor a gente muda a cor da letra a partir daqui, em vez de mudar na própria hora de escrever, tá? Sim. Em degradê a gente tem o degradê, né, que a gente está usando. Aqui embaixo tem o que eu estou usando agora, por exemplo. Em padrão a gente tem o padrão novamente para colocar esse daqui, onde a gente pode diminuir a opacidade, diminuir a escala para ficar num jeito mais legal. Temos até sombra projetada, que a gente escolhe a distância, expansão da sombra e o tamanho da sombra. O ângulo é bastante legal você saber da onde a luz está vindo, para da onde sua sombra vai ficar, né? Se sua luz está vindo desse lado, sua sombra vai ficar aqui, por exemplo. Então você tem que mexer no ângulo da sombra. Brilho externo não dá para ver aqui por causa do traçado, mas ó, tem um brilho externo ali. Lógico que daria para ver se aumentasse o tamanho assim, né? Colocar um branco muito mais bonito, né? Fica bem legal. São modos da gente fazer um texto simples ficar muito mais bonito. Lógico que esse daí tá mal feito, tá feio mesmo. Normal, eu fiz rapidinho aqui. Outra ferramenta que a gente tem são as ferramentas de formas, né? Retângulo arredondado, até mesmo forma personalizada. A gente tem como criar aqui uma caixa de diálogo, né? Tudo aqui, ó, você seleciona aqui, uma seta aqui, tá sem preenchimento, eu vou pôr um preto aqui. Aí, tá vendo? E maneiras bem simples de trabalhar, né? Essas são as ferramentas básicas praticamente do Photoshop para uma primeira aula que eu posso ensinar, que eu posso passar e que dá para você começar a brincar no Photoshop, né? Também tem a ferramenta caneta que eu esqueci de mencionar, que ela praticamente serve para selecionar também, só que ela é um pouquinho mais chata. Você vai criando pontos com ela até você fechar esses pontos, tá? Praticamente igual o polígono lá. E aí ele não vai criar uma seleção primeiro, mas aí você clica no botão direito, criar a seleção. Porque aí, né, botão direito, tudo mais. Mas a ferramenta caneta, além de criar uma seleção, ela tem outras funções que em outra aula eu vou falar disso, eu vou mostrar como usar também. A partir de usar, como que vai funcionar? Eu vou pegar uma técnica, vou pegar uma imagem, vou fazer tal coisa naquela imagem que vai usar algumas técnicas do Photoshop e assim eu vou ensinando vocês a usar. Bom pessoal, espero que vocês gostem desses novos vídeos que eu vou fazer agora, de videoaula de Photoshop, né? Começando agora. E se você gostou dessa ideia e para acompanhar todos os vídeos, se inscreve aqui no canal. Se você conhece alguém que vai precisar dessas aulas, precisa dessa aula,
compartilha com essa pessoa. Aqui do lado tem um vídeo antigo meu, caso você queira ver. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau!